Você não pode simplesmente esquecer de mim, Carlos. Foi a última coisa que ela me disse antes de me deixar. Naquele momento, senti como se tivesse sido acertado com um martelo. Mas eu não ouvi. Eu não ouvi as palavras dela. Não ouvi a dor em sua voz. Eu só sabia o que eu queria, o que eu precisava. E agora, 9 anos depois, ela estava de volta à minha vida, de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Carlos, você tá aí. A voz da minha assistente, Ana, quebrou meus pensamentos. Ela tinha uma maneira de interromper meu fluxo de consciência no momento exato em que eu precisava. Hoje, a urgência na sua voz me fez levantar da cadeira imediatamente. O que aconteceu, Ana? Perguntei, tentando esconder o pânico crescente no fundo da minha garganta. Você precisa vir ao hospital. Temos um caso de emergência. Paciente ventilada. O estado é grave. Precisa de uma cirurgia imediata. A pessoa está em risco de vida, Carlos. Eu sabia que ela estava falando sério. Mas foi o próximo nome que ela disse que fez meu estômago dar um nó. Quem é o paciente? Perguntei, forçando minha voz a manter a compostura. Isabel Martins. Ela fez uma pausa. A cirurgiã cardíaca. Não conhece? Isabel. E não foi possível reagir. O nome dela parecia uma lâmina afiada, atravessando meu peito. Isabel Martins, a mulher que eu deixei para trás, a mulher que eu destruí. Quando Isabel e eu nos conhecemos, ela era o sol, a luz, na minha vida. Agora, era a escuridão. Não tinha mais espaço para amor ou pelo humanos. Eu pensava que não havia. Eu a deixei para trás por uma coisa tão simples e, ao mesmo tempo, tão destrutiva. Eu precisava de filhos. Eu não podia continuar a minha linhagem sem eles. Sim, Ana. Eu vou agora, disse, tentando manter a calma. Mas a verdade é que eu não tinha ideia do que esperar. Isabel estava ali, não mais como minha esposa, mas como a mulher que agora tinha o poder de decidir se eu viveria ou morreria. Eu ainda conseguia ouvir a última vez que ela falou comigo, aquelas palavras que ecoaram na minha mente, o momento em que ela me pediu para não a deixar, quando ela se ajoelhou e implorou por uma chance. Mas eu escolhi o que era prático. Eu escolhi a herança da minha família, os filhos que ela não podia me dar. A cada passo que eu dava até o hospital, meu peito apertava mais. O que eu pensava que sabia sobre a vida e o amor havia se desintegrado, e agora estava à mercê da mulher que eu destruí. Se eu tivesse a chance de voltar no tempo, eu teria feito tudo diferente. Não sabia, mas o que restava agora era apenas a dor e o peso das minhas escolhas. Cheguei ao hospital e entrei, indo direto para o corredor das cirurgias. Não sabia exatamente o que esperar ao encontrá-la. Eu a imaginava de forma diferente, menos mais frágil, mais derrotada. Mas quando a vi ali, em seu uniforme verde de cirurgião, com seu cabelo preso em um coque ordenado, não reconheci mais a mulher que uma vez esteve nos meus braços. Isabel estava ali, não como a minha esposa, mas como uma profissional imbatível, fria e distante. Isabel. A palavra saiu com dificuldade da minha boca. Ela levantou os olhos do prontuário médico, seus olhos me encarando com uma frieza que eu não estava preparado para enfrentar. Isabel, a mulher que um dia amei, agora parecia um estranho. Carlos, ela respondeu calmamente, com um tom que quase me fez acreditar que ela nunca havia me conhecido. Você está estável agora. Como está se sentindo? Eu tentei encontrar alguma coisa em seus olhos, algo que me conectasse à mulher que eu amava. Mas ela já estava longe. Era uma mulher diferente, alguém com um propósito claro e uma dedicação feroz à profissão que a tornara uma das melhores cirurgiãs cardíacas do país. Ela não era mais minha esposa. Ela não era mais a Isabel que chorava nos meus braços. Ela era agora a doutora Isabel Martins, uma profissional que não tinha espaço para o Carlos Almeida, que um dia havia sido seu marido. Eu não esperava que fosse você, Isabel. Eu disse, as palavras saindo sem querer, uma mistura de surpresa e dor. Não se preocupe, Carlos. Sou apenas a sua cirurgiã. Isso não muda nada entre nós, Isabel falou, sua voz sem emoção. Agora, precisamos nos concentrar na cirurgia. Seu estado é grave e eu preciso de total atenção. O que ela disse me atingiu como uma bofetada. Ela estava certa. É claro, ela era
A cirurgia. Eu era o paciente. Não havia mais nada entre nós, a não ser o sangue que circulava pelo meu corpo e que agora estava prestes a ser reparado pelas mãos que eu já tinha machucado. Isabel, eu tentei dizer mais alguma coisa, mas ela me interrompeu, já virando de volta para a mesa de cirurgia. Não há mais nada a ser dito, Carlos. Se você quiser viver, me deixe trabalhar. Ela disse sem sequer me olhar, sua voz sem traços de emoção. Mas o que eu realmente ouvia era uma raiva contida. Eu ficava ali parado, observando sua figura elegante e decidida, enquanto ela se preparava para fazer o que ninguém mais seria capaz de fazer. Ela era minha última esperança, mas eu sabia que para ela eu não era mais nada, apenas um paciente, uma figura distante que um dia fez parte da sua vida. Ela não me olhava com ódio, mas também não olhava com misericórdia. Isabel estava além de mim agora. Ela não me via mais como o homem que amava, mas como um paciente que precisava de uma cirurgia para continuar sua vida. Quando ela me olhou de novo, seus olhos estavam frios, impessoais. Tudo bem, Carlos, eu vou salvar sua vida. Mas isso não muda nada do que aconteceu entre nós. Eu não sabia como reagir. Que eu poderia dizer que eu sentia falta dela, que eu estava arrependido. Mas como explicar um arrependimento que não podia ser desfeito? Uma dor que não poderia ser curada. Isabel deu um passo em direção à mesa de cirurgia, e o medo tomou conta de mim. Não era o medo de morrer. Eu já tinha encarado a morte em várias formas, em negócios, em decisões difíceis, mas essa morte era diferente. Era a morte de uma parte de mim, a morte daquilo que eu tinha sido e que agora nunca poderia ser recuperado. Eu estava prestes a ser operado por uma mulher que eu tinha rejeitado, uma mulher que agora estava tão distante de mim quanto a própria morte. Preparem-se para a cirurgia, Isabel disse aos enfermeiros com autoridade, e eu soube naquele momento que nada seria como antes. Eu estava nas mãos dela, mas eu nunca mais teria a chance de ser o homem que ela merecia. A sala de cirurgia estava fria. O som das máquinas preenchia o espaço, mas eu mal conseguia ouvir nada além dos meus próprios pensamentos. Meu peito apertava a cada respiração, e a cada movimento de Isabel, mais uma camada da minha culpa parecia se desfazer. Ela estava em total controle, enquanto eu, um homem que uma vez tinha tudo, agora era apenas mais um paciente à mercê de seu destino. Isabel estava lá, com a precisão de um cirurgião que já sabia como salvar vidas. Eu não conseguia deixar de observar cada gesto dela, menos a maneira como seus dedos se moviam habilidosamente, a calma absoluta que exalava, como se nada no mundo fosse capaz de abalar sua concentração. O que era mais perturbador não era a sua habilidade, mas sim a frieza com que ela me tratava. Ela não me olhava mais com aquela ternura que costumava me fazer sentir o centro de seu mundo. Agora, eu era só mais um paciente. Você está estável, Carlos. Está respirando bem, Isabel disse, sem tirar os olhos da tela de monitores. Eu tentei falar, mas o tubo de respiração dificultava minha capacidade de expressão. Minha mente estava uma bagunça. Não havia espaço para palavras, apenas para sentimentos misturados com arrependimento. Isabel não era mais a mulher que eu conhecia. Não tinha a menor intenção de me dar uma segunda chance. Para ela, o que restava de mim já estava morto. E de certa forma eu sabia que tinha sido eu mesmo quem tinha matado aquele amor. Eu sentia as agulhas perfurando minha pele, as mãos dela trabalhando com uma destreza inumana. Cada movimento, cada respiração dela fazia meu coração bater de maneira irregular. Não era o medo da morte que me consumia. Não, era o arrependimento de saber que tudo o que eu tinha feito tinha sido em vão. Isabel, eu tentei falar, a voz abafada pelo tubo. Sim, ela não olhou para mim, não parou o trabalho. As palavras estavam presas em minha garganta. Eu queria dizer tanto. Queria pedir desculpas por tudo o que fiz, por ter sido um homem egoísta, por ter colocado minha família, meu nome, minha herança, acima dela. Eu não sabia, na época, que perder Isabel era o maior erro da minha vida. Mas ela não tinha tempo para ouvir minhas desculpas. Para ela, tudo o que restava eram os fatos. Eu era apenas um paciente em uma mesa de cirurgia. Nada mais.
Ela não tinha mais espaço no coração dela para remorso. Não havia mais razão para ela olhar para trás. Eu não posso voltar, Carlos, Isabel finalmente disse, sua voz sem emoção, enquanto continuava a trabalhar. E você também não deveria esperar que eu voltasse. Eu sabia o que ela queria dizer. Não era uma palavra de raiva ou rancor. Era fatal. Isabel já tinha seguido em frente. Ela tinha encontrado seu caminho. Ela não estava mais ali para me salvar, nem como esposa, nem como a mulher que me amava. Ela era a profissional que estava tentando manter a minha vida intacta. Não porque sentisse que tinha que fazer isso, mas porque era seu trabalho. E isso só me fazia sentir mais vazio. Eu fechei os olhos por um momento. Senti a pressão na minha cabeça. A sensação de que a minha vida estava sendo reparada por alguém que eu havia destruído. Era irônico? Não, a mulher que eu tinha desprezado. A mulher que eu havia feito sentir-se inútil. Agora estava segurando a minha vida, com uma precisão impecável. Como você consegue, Isabel? Perguntei, minha voz arranhando por trás do tubo. Como pode fazer tudo isso sem sentir nada? Ela hesitou por um segundo. Só um segundo. Mas foi o suficiente para eu perceber que talvez, apenas talvez, houvesse algo dentro dela que ainda se importava. Algo que eu não conseguia identificar. Algo que de alguma forma ainda me conectava com aquela mulher. A mulher que antes de tudo me amava. Eu faço o que é necessário, Carlos, ela respondeu. O tom firme, mas havia algo mais. Eu não tenho tempo para sentimentos aqui. Não é pessoal. Não era pessoal. Para ela, não mais. Mas para mim, tudo se resumia a isso. A dor, a culpa, a raiva. Cada parte do meu ser estava lutando com a realidade de que tudo o que eu tinha perdido não poderia ser recuperado. Isabel não seria mais minha esposa. Ela não precisaria mais de mim. Por mais que tentasse me convencer de que era tarde demais, eu não conseguia deixar de me perguntar se eu sobrevivesse a essa cirurgia, teria alguma chance de reconquistar o que perdi? Isabel. Eu tentei novamente, o queixo se levantando ligeiramente, tentando olhar para ela. Se eu sobreviver a isso, eu só preciso saber se há algo em mim que ainda vale a pena. Algo que você ainda possa ver. Ela finalmente parou, os olhos encontrando os meus por um breve momento. Havia algo ali. Eu podia ver uma leve hesitação, como se, por um segundo, ela estivesse ouvindo. Talvez fosse a dor em minha voz, ou talvez a vulnerabilidade que eu estava demonstrando pela primeira vez em anos. Mas, como sempre, ela não se deixou levar. Carlos, ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma força silenciosa. Você já me perdeu uma vez. Não é sobre o que você perdeu ou o que você poderia ter. É sobre o que você fará agora. Eu engoli, em seco. A verdade era clara. A perda que eu sentia, a perda de Isabel, não era algo que poderia ser consertado por palavras. Ela havia sido a pessoa que eu mais amei, mas agora ela estava em um lugar onde eu não mais podia alcançá-la. Isabel voltou a se concentrar na cirurgia. Mas antes de terminar, ela se inclinou um pouco mais perto de mim. Eu não sou mais sua. Carlos, ela disse em um sussurro que parecia cortar a alma. Eu não sou mais quem você precisa. Não importa o que aconteça aqui hoje. Essas palavras ecoaram em minha mente enquanto a cirurgia continuava. Cada segundo era uma eternidade. Mas no fundo, eu sabia que o que realmente estava em jogo não era apenas minha vida, mas a minha própria redenção. E a chance de uma segunda chance. Não com Isabel, mas comigo mesmo. Eu acordei, mas o mundo parecia ainda estar girando ao meu redor. A sensação de que eu estava flutuando fora do meu corpo me consumiu por um instante. O rosto de Isabel ainda estava em minha mente, e eu me perguntava se ela me olharia agora como um homem novo, ou apenas como um homem que cometeu erros irreparáveis. A dor no meu peito era intensa, mas não apenas física. A culpa, a raiva e a vergonha se mesclavam em uma torrente de emoções que eu não sabia mais como controlar. Isabel fez o que parecia ser o impossível. Ela me salvou, mas o preço disso parecia ser o meu coração, que ainda carregava o peso das escolhas que fiz. Carlos, tá acordado? Como
Se sente. A voz de Isabel cortou o silêncio da sala. Mas ela não estava perto. Eu a ouvi, de algum lugar atrás de mim, talvez já se afastando para continuar o seu trabalho. Eu não podia vê-la, não podia me mover. Mas eu sabia que ela estava ali. Ela ainda estava ao meu redor, cuidando de mim de uma forma fria, profissional. Mas eu sabia que essa era a última vez que nos encontraríamos como médicos e pacientes. Isabel não estava mais ao meu alcance. Ela estava longe, em um lugar onde eu não podia seguir. E you, Esteban, eu disse, minha voz rouca. Você fez o que parecia impossível. A porta se abriu e o enfermeiro entrou para verificar os monitores. Eu aproveitei aquele momento de solidão para tentar recuperar minha dignidade, mas minha mente estava como uma tempestade, cheia de lembranças que eu não conseguia controlar. O cheiro do hospital, o som das máquinas, tudo isso estava me esmagando, mas nada do que eu sentia poderia se comparar ao vazio que eu estava carregando. Isabel entrou na sala e se aproximou da minha cama. Não havia mais o calor familiar, o olhar terno que ela costumava me dar. Agora ela era apenas uma profissional e eu, um paciente. Mas quando ela olhou para mim, ainda havia algo ali. Eu queria acreditar nisso, um vestígio da mulher que eu amava. Como você está? Isabel perguntou novamente, e sua voz parecia mais suave, mais humana. Não havia aquele tom impessoal de antes. Eu estou tentando entender o que aconteceu. Por que você me salvou, Isabel? Eu perguntei, tentando controlar a angústia em minha voz. Depois de tudo o que eu fiz, depois de te deixar, por que fez isso por mim? Isabel ficou em silêncio por um instante. Ela olhou para mim com uma intensidade que me fez sentir uma pontada de esperança. Mas então, ela fechou os olhos como se quisesse bloquear aquilo tudo. Eu sou uma cirurgiã, Carlos. Eu não posso deixar que o passado interfira no que tenho que fazer aqui. Não importa o que você tenha feito ou o que tenha me feito. Quando alguém está morrendo na minha mesa, o único foco é salvar aquela vida. Eu fiz o meu trabalho. Só isso. Aquelas palavras caíram sobre mim como uma lâmina afiada. Era claro que Isabel havia feito o que precisava fazer, mas não por mim, por ela mesma, pela sua profissão, pela responsabilidade que assumira ao escolher ser médica. Ela não me devia nada. Não era minha responsabilidade tentar entender isso. Eu já havia perdido qualquer direito de pedir explicações. E o que mais você fez, Isabel? Eu perguntei, sentindo uma dor no peito, mas querendo entender mais. Você me salvou. Mas o que mais existe entre nós? O que resta do que éramos? Isabel me olhou com uma calma perturbadora. Ela estava completamente controlada, mais do que qualquer outro ser humano que eu já conheci. Eu, por outro lado, estava à deriva, perdido no que restava de tudo o que uma vez foi minha vida. Eu não sabia o que mais perguntar, mas ela parecia saber a resposta para cada uma das minhas dúvidas. Carlos, ela começou com uma voz calma, você sempre foi muito bom em pensar que o mundo gira em torno de você. Mas a verdade é que nada entre nós tem mais espaço para existir. Eu não posso voltar atrás. Eu engoli, em seco. Aquelas palavras eram um soco no estômago, mas elas também eram a verdade que eu precisava ouvir. Embora não estivesse pronto para aceitar, eu já sabia que não haveria volta. Não havia futuro para nós dois. Eu tinha destruído isso. Eu só queria uma chance de corrigir tudo, Isabel. Eu não sabia que ia ser assim, que a vida ia me levar tão longe e me deixar com um vazio tão grande. Eu errei, sim, mas não posso mais voltar atrás. Eu disse, tentando fazer ela ver o quanto eu havia mudado. Isabel suspirou, o som dela como uma respiração pesada. Ela se inclinou um pouco para frente, seus olhos agora mais suaves, mas ainda distantes. Carlos, o problema não é o que você fez, ou o que deixou de fazer. O problema é que você nunca realmente me viu, nunca realmente me ouviu. E mesmo que agora, em seu momento de dor, você me veja de novo, já não há mais espaço para nós. Não depois de tudo. Ela levantou as mãos, como se quisesse se afastar da conversa, da tensão que estava crescendo entre nós. E era verdade. Eu nunca havia visto Isabel. Eu a vi como uma mulher que deveria ser capaz de me dar o que eu queria. Nunca a vi como a mulher que ela realmente era. Eu a vi como uma função,
uma peça em um jogo que eu pensei que estava jogando bem. Mas tudo o que consegui foi perder o jogo. Eu te vi agora, Isabel. Eu te vejo agora. E o que você me disse, as palavras que você usou, talvez sejam o único reflexo real do que eu sempre fui e nunca quis ver. Eu sempre fui cego para o que realmente importava, eu disse, minha voz baixa, quase como uma confissão. Ela olhou para mim por mais um longo momento, como se estivesse avaliando minhas palavras. E então finalmente ela falou: isso não vai consertar o que aconteceu, Carlos. E nem vai mudar o que eu sou agora. Não me peça para te perdoar, ou para ser alguém que não sou mais. Eu não sou mais a mulher que você deixou para trás. Eu fechei os olhos, sentindo a dor crescendo em meu peito. Não era o tipo de dor que uma cirurgia poderia curar. Não era a dor física. Era uma dor de perceber que a vida me havia levado de volta àquela mulher, e que, agora, eu não poderia mais ser a pessoa que ela merecia. Eu passei os dias seguintes como se estivesse preso entre duas realidades. O hospital, com seus corredores frios e suas máquinas que não paravam de bipar, parecia ser o único lugar onde eu ainda existia. Minha vida fora daquelas paredes estava dilacerada. Tudo o que eu tinha conhecido, menos minha carreira, meu status, minha riqueza, parecia irrelevante diante daquilo que realmente importava. A cirurgia tinha sido um sucesso, mas a verdadeira luta não estava nos meus órgãos. A verdadeira batalha estava acontecendo dentro de mim. E Isabel estava lá, presente de uma maneira distante, mas cada gesto dela, cada palavra que trocávamos, era uma lembrança brutal de tudo o que eu havia perdido. Eu estava tentando reconstruir algo que talvez fosse impossível de reparar, mas a verdade é que eu não sabia mais o que eu queria. Não sabia se o que eu sentia por Isabel era amor ou arrependimento, ou talvez fosse apenas o vazio que restava depois de tanto tempo. Isabel me visitava todos os dias, mas as conversas entre nós estavam cada vez mais frias, mais profissionais. Ela vinha, fazia sua avaliação, falava das minhas condições, me dava instruções sobre o tratamento pós-cirúrgico, mas nunca mais olhou para mim como antes. Ela não me tratava com raiva, nem com desprezo. Era uma indiferença que me cortava ainda mais do que qualquer insulto poderia. Naquele dia, no entanto, quando ela entrou no meu quarto, algo estava diferente. A expressão dela estava mais fechada do que nunca, mais controlada. Ela entrou sem falar, fazendo seu habitual check-up nas máquinas ao redor da minha cama, verificando a pressão arterial, o nível de oxigênio. Mas quando olhou para mim, havia algo nos olhos dela que eu não conseguia decifrar. Como está se sentindo hoje, Carlos? Ela perguntou, sua voz ainda impassível. Mas havia algo ali, uma sensação de tensão que não estava ali antes. Melhor, eu respondi, tentando não deixar transparecer a dor que ainda me consumia. Mas você não veio só para me perguntar isso, não é? Isabel fez uma pausa. Ela olhou para mim por um momento, e algo em seu olhar me fez sentir que ela estava tentando tomar uma decisão. Algo estava prestes a mudar. Eu preciso saber se você está pronto para enfrentar a verdade, Carlos, ela disse, finalmente, com uma voz que soava mais séria do que qualquer coisa que ela tivesse dito até então. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Eu respirei fundo, tentando processar o que ela estava dizendo, o que ela queria de mim. Que verdade era essa que ela estava falando? Eu não entendo. Isabel, o que você quer dizer com isso? Eu perguntei, tentando manter a calma, embora uma sensação de desconforto começasse a crescer dentro do mim. Ela se aproximou da minha cama e se sentou na cadeira ao lado, o rosto ainda sério, mas agora com uma expressão mais difícil de ler. Algo na sua postura, nas suas mãos trêmulas, me fez perceber que ela estava lidando com algo que ia muito além do simples trabalho médico. Carlos, Isabel começou, sua voz mais suave agora. Você acha que está fazendo tudo isso para se redimir? Para tentar me provar algo? Mas a verdade é que você não está fazendo isso por mim, nem por nós. Você está fazendo isso porque não consegue viver com a culpa do que fez. Eu não sabia como reagir. As palavras dela penetraram fundo, mais fundo do que qualquer faca poderia ter feito.
Ela estava certa. Claro, e eu estava aqui, tentando curar meu corpo, tentando me consertar de fora para dentro, mas nunca havia olhado para dentro de mim. Nunca tinha olhado para o que realmente precisava ser curado. Eu sei, eu disse, minha voz falhando um pouco. Eu sei, Isabel. Eu passei todo esse tempo achando que as coisas poderiam ser diferentes, que eu poderia seguir em frente, mas não sei mais o que fazer com o que restou de mim. Não sei se posso ser quem você precisa que eu seja. Eu só sei que te perdi, e agora eu tenho que lidar com isso, mesmo que eu não saiba como. Isabel olhou para mim por um longo momento. Ela parecia estar medindo cada palavra que diria, como se soubesse que eu estava tentando encontrar uma forma de reconquistar algo, qualquer coisa. Carlos, eu não quero que você pense que estou tentando te salvar. Eu não posso fazer isso. Você precisa salvar a si mesmo. Não posso carregar esse fardo por você, ela disse. A suavidade da sua voz agora, cheia de uma tristeza que eu não tinha visto antes. Eu não posso mais ser a mulher que você precisa. Ivanka, você não pode esperar que tudo se conserte com um simples pedido de desculpas. Não funciona assim. As palavras dela me cortaram como facas afiadas. Eu não queria admitir, mas ela estava certa. Eu queria que as coisas voltassem a ser como antes, mas eu não sabia o que antes significava. O que era aquele amor que ela havia dado a mim? Onde estava a Isabel que eu conhecia? Será que ela ainda existia em algum lugar? Ou eu a tinha perdido para sempre? Eu não estou pedindo que você me salve, Isabel. Eu nunca pedi isso. Eu falei, tentando segurar as emoções que ameaçavam me dominar. Mas você tem que entender. Eu estou tentando ser melhor agora. Eu só não sei se consigo fazer isso sem você. Ela ficou em silêncio por um tempo, os olhos fixos no chão, como se estivesse pensando em algo profundo. Então, ela levantou o olhar, e para minha surpresa, algo em seu rosto mudou. Carlos, ela disse, sua voz agora mais suave, mais firme. Eu não sou mais a mulher que você deixou para trás, e eu não posso voltar para o que éramos. O que posso fazer agora é te ajudar a ser a pessoa que você deveria ter sido desde o início. Mas isso é tudo o que posso oferecer. Não mais, não menos. Eu fiquei sem palavras. As lágrimas que eu tanto tentei conter começaram a ameaçar cair. Eu não sabia o que fazer com tudo isso. Isabel estava se distanciando cada vez mais. E o mais doloroso de tudo era que ela tinha razão. Eu não sabia como reconstruir o que havia destruído. Não sabia como consertar a dor que eu causara, nem o vazio que ela tinha deixado em mim. Eu estava tentando lutar contra o tempo, mas ele já tinha passado. E com ele, minha chance de ser a pessoa que ela merecia. Ela se levantou e antes de sair, olhou para mim uma última vez. Não se preocupe, Carlos. Você vai encontrar o seu caminho, mas não espere que eu esteja aqui quando isso acontecer. E com essas palavras, ela saiu, deixando-me sozinho novamente, mais perdido do que nunca. Aquela noite, eu não consegui dormir. Não porque a dor no peito ainda estivesse me atormentando menos. A dor física estava diminuindo, os medicamentos me ajudavam a suportá-la. Mas a dor que dominava minha mente não era algo que qualquer remédio pudesse curar. Eu ainda estava imerso em minhas próprias escolhas, nas palavras de Isabel, que ecoavam em meus ouvidos, como uma sentença irreversível. Eu olhei pela janela do meu quarto no hospital. Lá fora, a cidade continuava sua rotina, indiferente ao que estava acontecendo dentro daquele prédio. Para todos, eu era apenas mais um paciente. Uma história que, em breve, seria esquecida. Mas para mim, para Isabel, e para tudo o que eu tinha perdido, aquela noite parecia uma eternidade. Isabel havia me salvado, mas ela não estava mais aqui para me salvar de mim mesmo. O que ela dissera ainda me cortava. Eu não sou mais a mulher que você deixou para trás. Aquilo me atingiu como um soco no estômago. Eu estava perdido, e o pior, não sabia nem por onde começar a procurar o caminho de volta. Isabel havia se afastado, não apenas fisicamente, mas emocionalmente, e a culpa que eu sentia por ter sido tão cego, tão egoísta, só aumentava. Astrid Amanha. A porta do meu quarto se abriu com um leve rangido,
e eu vi a silhueta de alguém na porta. Era um enfermeiro, vindo fazer a checagem de rotina. Senhor Almeida, como está se sentindo? Ele perguntou, com uma gentileza que mal consegui processar. Bem, só não consigo dormir, respondi. Minha voz fraca, os olhos sem foco. Eu mal conseguia olhar para ele. Estava ali, mas ao mesmo tempo, não estava. O hospital, o ambiente ao meu redor, tudo parecia distante. Eu entendo, Senhor. A recuperação pode ser difícil, mas isso é normal. Tente descansar. Seu corpo precisa disso, ele me disse, com um sorriso que mais parecia um consolo vazio. Eu não sei se posso descansar, eu disse em voz baixa, mais para mim mesmo do que para ele. Eu perdi tudo e não sei como consertar. O enfermeiro ficou em silêncio por um momento e, ao invés de continuar com seu trabalho, ele se aproximou um pouco mais. Algo em sua postura me fez perceber que ele estava querendo me ouvir. Eu sou apenas um enfermeiro, mas às vezes o que realmente precisamos não é de um remédio. Às vezes, o que precisamos é de alguém para ouvir o que temos dentro. Ele fez uma pausa, como se estivesse refletindo sobre o que acabara de dizer. O Senhor já fez escolhas que não pode voltar atrás, mas isso não significa que o Senhor não possa seguir em frente. Ele saiu logo após isso, deixando-me com mais pensamentos do que quando ele entrou. Eu me perguntava se ele tinha razão. Seguir em frente. Como eu faria isso? Isabel já me havia mostrado a verdade. Eu não podia voltar atrás. Não podia corrigir o passado. Mas será que havia um caminho para o futuro? As semanas seguintes, no hospital se arrastaram. Cada dia parecia uma eternidade. As visitas de Isabel foram mais curtas e, aos poucos, se tornaram mais impessoais. Ela vinha, checava meu progresso, me passava instruções para a recuperação e, ao final de cada consulta, saía sem dizer uma palavra a mais. Eu sentia falta dela. Mas mais do que isso, eu sentia falta de mim mesmo. Aquele homem que era capaz de amar, que acreditava nas pessoas, que acreditava no amor. Onde ele tinha ido, eu estava perdido. E Isabel parecia ser a única chave para encontrar meu caminho de volta. Mas como eu poderia encontrá-la, se ela já estava tão distante de mim? Como eu poderia mostrar a ela que eu ainda podia ser alguém que merecesse uma chance? Eu tentei me concentrar no que estava ao meu alcance. A recuperação da cirurgia era o foco agora. Mas por dentro, meu mundo estava desmoronando. Não havia um único momento em que eu não pensasse em Isabel, em como ela havia se distanciado de mim, em como eu tinha destruído tudo. Não havia espaço para mais arrependimentos, só para um vazio profundo. Foi quando, em um dos dias, algo inesperado aconteceu. Isabel entrou na sala, mas desta vez, não como uma cirurgiã que vinha apenas cumprir seu dever. Havia algo de diferente nela, uma energia distinta, algo que me fez levantar os olhos e prestar atenção. Ela ficou na porta por um momento, observando-me em silêncio. Eu estava em pé perto da janela, olhando para a cidade lá fora, tentando me encontrar. E então, ela falou: Carlos, eu sei que as palavras nunca serão suficientes. Eu sei que tudo o que você tem vivido desde que saiu do hospital é o reflexo de suas escolhas. Mas eu preciso saber se você está disposto a fazer o que é certo. Eu me virei lentamente para ela, meu corpo tenso, tentando entender o que ela queria dizer. Fazer o que é certo. Eu repeti, a dor daquelas palavras me apertando o peito. Você acha que eu posso corrigir tudo o que eu fiz? Voca acha que eu, depois de tudo o que aconteceu, ainda posso ser alguém que vale a pena? Isabel entrou no quarto, sem hesitar. Ela estava calma, controlada, mas havia uma intensidade em seu olhar que eu não conseguia ignorar. Eu não estou pedindo que você me prove nada, Carlos, mas o que você vai fazer agora, com a vida que ainda tem? Vai continuar se afundando nas suas falhas? Vai se esconder no arrependimento? Ela fez uma pausa, como se estivesse escolhendo suas palavras com cuidado. Eu quero que você saiba que eu fiz o que pude. Mas, se você não conseguir enxergar o que tem de bom em si mesmo, ninguém mais poderá. Aquelas palavras eram o que eu mais temia. Isabel, a mulher que eu mais amei, me dizendo que eu precisava olhar para mim mesmo. Ela
Estava certa, mas eu não sabia se era capaz de fazer isso. Eu estava quebrado. E a ideia de reconstruir algo parecia impossível. Você tem razão, eu disse finalmente, minha voz quebrando. Mas eu não sei por onde começar. Eu não sei como me curar. Ela olhou para mim com um olhar que era ao mesmo tempo firme e carinhoso. Você começa com um passo, Carlos. Só um. Não espere que a vida se conserte sozinha. Não espere que eu te mostre o caminho. Você vai ter que encontrá-lo sozinho. E então, ela fez algo que eu não esperava. Ela colocou a mão suavemente no meu ombro, como se me lembrasse de que, por mais distante que estivéssemos, eu não estava sozinho. Pelo menos, não completamente. Ela se afastou, mas não antes de dizer: quando você estiver pronto para andar esse caminho, me avise. Eu fiquei ali, sozinho, com um turbilhão de pensamentos. Talvez eu não tivesse todas as respostas. Talvez o caminho para a redenção fosse mais longo e mais difícil do que eu imaginava. Mas talvez o primeiro passo fosse começar a me ver novamente. O silêncio tomou conta da sala enquanto ela saía. Ela não me havia dado a chave para consertar tudo, mas ela me deu algo mais importante. Uma possibilidade. E talvez isso fosse o suficiente para começar. Eu passei dias tentando processar o que Isabel havia dito. O peso das palavras dela estava em cada passo que eu dava, em cada respiração que eu tentava controlar. Ela me deu uma escolha, mas ao mesmo tempo me deu um desafio. Como eu poderia começar de novo? Como eu poderia reconstruir o que destruí? A vida parecia ter se tornado um labirinto sem saída, e cada tentativa de encontrar uma resposta parecia me levar para mais longe de onde eu queria estar. Os dias seguintes se arrastaram. Eu estava fisicamente mais forte, mas emocionalmente eu era como um homem perdido em meio a uma tempestade. Não conseguia me concentrar no trabalho que ainda aguardava lá fora, nem na recuperação que o hospital insistia em me pressionar a completar. O único pensamento que ocupava minha mente era Isabel. Não a Isabel profissional que havia me operado, mas a mulher que eu havia amado e perdido. Eu pensava em nós dois, nos momentos bons, na maneira como ela sorria para mim, na suavidade com que me tocava quando eu mais precisava. Mas esses momentos pareciam cada vez mais distantes, como se fizessem parte de uma vida que eu não pudesse mais alcançar. Ela havia se afastado, me mostrando que a vida dela não me pertencia mais. Eu não era mais o homem que ela desejava, o homem que ela amava. Até que, um dia, Isabel apareceu novamente, mas desta vez, de uma forma diferente. Eu estava no meu quarto, tentando organizar meus pensamentos, quando ela entrou, sem o jaleco branco da cirurgia, sem a postura rígida de quem só faz seu trabalho. Ela estava ali, como Isabel, como aquela Isabel, que de alguma forma eu ainda queria de volta. Carlos, ela disse, de forma mais suave do que antes. Como está a recuperação? Eu a olhei, tentando entender por que ela estava ali de novo. Aquelas palavras simples, aquelas perguntas, eram apenas o começo de algo mais. Eu podia sentir que algo estava prestes a acontecer. Algo que talvez eu já soubesse, mas não queria enfrentar. Estou bem, fisicamente. Pelo menos, eu respondi, tentando desviar os olhos dela. Não sabia o que dizer, nem como dizer o que realmente sentia. Isabel se sentou na cadeira ao lado da minha cama. Não havia pressa, não havia urgência. Ela estava ali, de novo, e isso era suficiente para me deixar inquieto. Não sabia se isso era um sinal de que ela estava começando a me entender, ou se estava simplesmente cumprindo seu dever. Eu sei que tem sido difícil, Carlos. Ela começou, e eu senti uma leve mudança no tom de sua voz. Para ambos, é claro, mas a vida não é sobre o que aconteceu no passado. Não podemos controlar o que fizemos ou deixamos de fazer. Só podemos controlar o que fazemos agora. Eu respirei fundo, como se as palavras dela tivessem algum efeito curativo sobre mim. Mas ao mesmo tempo, eu me sentia mais ansioso, como alguém que finalmente aceita a dor de um ferimento que nunca cicatrizou completamente. Eu sei, eu disse, finalmente olhando para ela. Eu sei que você está certa, mas não sei por onde começar. Eu não sei o que esperar de mim mesmo. Isabel olhou para mim com uma expressão difícil de ler. Era quase como se ela estivesse esperando que eu dissesse algo mais.
Algo que me fizesse finalmente dar o passo que ela sabia que eu precisava dar. Eu não espero que você tenha todas as respostas, Carlos, ela respondeu. Sua voz suave, mas cheia de convicção. Não espero que você conserte tudo em um dia. Isso não funciona assim. Mas você tem que tentar. E isso você não pode negar. Eu a observei. E pela primeira vez em muito tempo, não vi apenas a médica, nem a mulher que me havia deixado. Vi alguém que estava, de alguma forma, tentando me mostrar o caminho. Não com palavras perfeitas ou soluções fáceis, mas com algo mais simples. Com a presença dela, Isabel estava me dando espaço para crescer, para aprender a lidar com o que restava de nós. Eu estou tentando, Isabel. Eu sei que não posso fazer nada para apagar o que aconteceu, mas estou tentando entender quem eu sou agora. Depois de tudo, eu disse. Minha voz falha, quase como se eu estivesse pedindo permissão para continuar tentando. Isabel se levantou da cadeira lentamente e caminhou até a janela. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e roxo, e ela ficou ali, por um momento, apenas observando. Eu me perguntei o que ela via, o que passava pela cabeça dela, quando ela olhava para aquele horizonte distante. Às vezes, Carlos, ela disse, sem olhar para mim, a vida nos obriga a fazer escolhas que não entendemos até muito depois de já termos feito. E é aí que mora o perigo. Nós ficamos presos no que fizemos ou não fizemos, no que o perdemos, e esquecemos que ainda temos algo para viver. Algo para aprender. Eu a observava, e algo dentro de mim começou a mudar. Talvez não fosse tarde demais. Talvez houvesse uma chance de reconstruir o que restava. Talvez o futuro não fosse tão sombrio quanto eu imaginava. A dor ainda estava lá, como uma sombra que não me deixava em paz. Mas pela primeira vez em muito tempo, havia uma pequena luz no final do túnel. Isabel se virou para mim, e seus olhos estavam mais suaves, mais humanos. Não havia mais aquela barreira invisível entre nós, aquela distância que parecia impossível de atravessar. Eu sei que não posso mudar o passado, e você também não pode. Mas o que você pode fazer agora é mostrar a si mesmo que merece algo melhor, que vale a pena tentar ser quem você deveria ter sido desde o início, ela disse, com um sorriso suave, quase imperceptível. Eu respirei fundo, sentindo o peso daquelas palavras. Talvez ela estivesse certa. Talvez a resposta não estivesse em tentar consertar o que já estava quebrado, mas em aprender a viver com os erros e encontrar um caminho novo. Um caminho que começava com o simples fato de tentar. Eu não sei o que o futuro nos reserva. Isabel, eu disse, minha voz firme, mas cheia de uma vulnerabilidade que não podia esconder. Mas se você me dá uma chance, eu prometo que vou tentar. Ela olhou para mim, e por um momento houve um silêncio profundo. Eu sabia que não havia garantias, não havia promessas de que tudo seria como antes. Mas ao menos eu estava começando a entender. Eu estava começando a ver um caminho à minha frente, mesmo que fosse tortuoso e cheio de incertezas. Eu estarei aqui. Carlos, Isabel disse, finalmente, com um sorriso mais caloroso, mas ainda cauteloso. E espero que, um dia, você me mostre que valeu a pena. Com isso, ela saiu da sala deixando-me sozinho mais uma vez, mas dessa vez, com algo mais em meu coração, uma semente de esperança. E talvez isso fosse o começo de tudo. Quando Isabel saiu da sala, a porta se fechando suavemente atrás dela, um silêncio absoluto tomou conta do ambiente. E eu fiquei ali, em meu leito, olhando para o teto, as palavras dela ainda reverberando na minha mente. Eu estarei aqui, Carlos, e espero que, um dia, você me mostre que valeu a pena. Aquelas palavras me penetraram como uma flecha certeira. Isabel não me prometeu nada. Ela não me disse que as coisas ficariam bem. Ela apenas me deu algo simples, mas poderoso. Uma oportunidade, a chance de me encontrar novamente, de tentar ser a pessoa que ela, talvez, acreditasse que eu ainda poderia ser. Eu sabia que o caminho à frente não seria fácil. A dor que eu carregava ainda estava presente, como uma sombra que me seguia a cada passo, me lembrando constantemente dos meus erros. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sentia que o futuro
Não era um lugar distante e inatingível, cheio de arrependimentos. Não. O futuro agora parecia um espaço aberto, um campo ainda por cultivar, onde eu poderia, talvez, sem pressa, começar a plantar as sementes de algo novo. Eu me levantei da cama, com os pés pesados, mas com um novo propósito. O hospital era silencioso à noite, e eu caminhei pelos corredores, em busca de algo que me reconectasse com a realidade. Minha mente estava distante, mas meu corpo estava presente, respondendo a algo que eu ainda não entendia completamente. Eu não estava mais tão perdido quanto antes. Isabel tinha razão. O que havia de mais importante agora não era o que eu tinha perdido, mas o que ainda podia ganhar. O futuro, eu ainda não sabia. Havia tantas questões não resolvidas. Será que Isabel e eu um dia conseguiríamos encontrar uma maneira de coexistir em um novo tipo de relação? Eu ainda amava ela, mais do que gostaria de admitir, mas ao mesmo tempo, sabia que o tempo não voltava. Nada do que fiz poderia ser desfeito. Eu não poderia simplesmente pedir desculpas e esperar que tudo fosse como antes. Mas havia algo em mim que queria acreditar que com esforço e paciência eu poderia reconstruir algo novo. Talvez não exatamente o que tínhamos, mas algo diferente, mais forte, mais real. Ao sair do hospital dias depois, sentindo ainda o peso da cirurgia em meu corpo, percebi que a jornada estava apenas começando. O que quer que fosse esse novo começo que Isabel mencionou, eu estava decidido a embarcar nele. O mundo lá fora estava em constante movimento, e eu sabia que a vida continuaria, com ou sem minha participação ativa. Mas dentro de mim, algo estava diferente. Eu não queria mais viver à sombra das minhas falhas. Eu não queria mais deixar que o medo do que perdi me paralisasse. Eu queria construir algo de valor, algo que fosse digno não apenas de Isabel, mas de mim mesmo. E, talvez, isso fosse o maior desafio de todos. Encontrar a paz dentro de mim, antes de tentar reconstruir algo com ela, ou com qualquer outra pessoa, enquanto eu caminhava pelas ruas da cidade, sentindo a brisa fresca da manhã no meu rosto. Um pensamento me veio à mente. O futuro não é apenas algo que acontece. O futuro é algo que construímos, um passo de cada vez, mesmo quando não sabemos o que esperar de cada um deles. Eu não sabia o que o destino me reservava, mas pela primeira vez, eu estava disposto a ver o que ele traria. Com a coragem de quem, apesar do tudo, ainda acredita que pode mudar. Isabel tinha me dado uma chance de tentar novamente. Agora, a única coisa que eu precisava fazer era não desapontá-la, menos nem a ela, nem a mim. Eu estava pronto para começar. E isso talvez fosse o começo de algo maior do que eu podia imaginar.